Paz do Senhor, igreja. Podem sentar, que alegria estarmos juntos mais uma vez. Amém. Mais uma oportunidade que Deus nos concede de estarmos reunidos. Que bom que vocês estão aqui e juntos prestarmos o nosso culto ao Senhor. Deus te abençoe, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família, Deus abençoe o seu trabalho, Deus te abençoe com saúde, que você possa viver uma semana extraordinária na presença do Senhor. Que bom. A você também que nos acompanha pelo Campus Online, mais um domingo estamos juntos, que maravilha. A todos sejam bem-vindos, é uma honra estarmos juntos para celebrarmos ao Senhor. Nós estamos na série Reis, e hoje nós vamos falar um pouquinho da história de Davi, porque se fôssemos entrar na história de Davi mesmo, a gente precisa de uma série só para Davi e vai longe. Mas hoje nós vamos fazer uma introdução do chamado de Davi, da unção de Davi, dele assumir o trono. Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo em 1 Samuel, capítulo 16, do versículo 1 ao 13. 1 Samuel 16, do 1 ao 13. Aleluia. A história do rei Davi, né? Introdução, até ele assumir o reino de Israel e se tornar o maior rei da história. Diz assim, a partir do versículo 1 do capítulo 16: O Senhor disse a Samuel: Até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém. Eu o enviarei a Jessé. Escolhi um de seus filhos para ser rei. Samuel, porém, disse: Como poderei ir? Saul saberá disso e me matará. O Senhor disse: Leve um novilho com você e diga que foi sacrificar ao Senhor. Convide então Jessé para o sacrifício e eu lhe mostrarei o que fazer. Você irá ungir para mim aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrar-se com ele, tremendo, e perguntaram: Você vem em paz? Respondeu Samuel: Sim, venho em paz. Vim sacrificar ao Senhor. Consagrem-se e venham ao sacrifício comigo. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: Com certeza este aqui é o que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel: Não considere a sua aparência, nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab e o levou a Samuel. Ele, porém, disse: O Senhor também não escolheu a este. Então Jessé levou Samar a Samuel, mas este disse: Também não foi este que o Senhor escolheu. Jessé levou a Samuel 7 de seus filhos, mas Samuel lhe disse: O Senhor não escolheu nenhum destes. Então perguntou a Jessé: Estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: Ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: Traga-o aqui. Não nos sentaremos para comer até que ele chegue. Então Jessé mandou chamá-lo, e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: É este,
levante-se e unja-o. Samuel então apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi, e Samuel voltou para Ramá. Amém? Feche seus olhos, curve a sua cabeça. Pai, nós acabamos de ler a Tua palavra, Senhor. Que palavra gloriosa! E nós cremos, ó Pai, que a Tua palavra traz para nós também, Senhor, apontamentos para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Por isso, Senhor, o salmista diz que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Eu creio que nesta noite o Senhor tem algo muito especial ao meu coração e ao coração da Tua igreja, de todos aqueles que estão participando desse culto ao Senhor. Então, Espírito Santo, tens toda a liberdade, e que a nossa mente, o nosso coração esteja totalmente acessível àquilo que o Senhor deseja ministrar, e possamos sair daqui ungidos, fortalecidos e abençoados em o nome de Jesus. Amém e amém. Amém? A Bíblia, para o cristão, é o manual que nós temos para viver. A Bíblia, ela então nos aponta aquilo que Deus deseja para o seu povo. Então, quando nós lemos um texto da Bíblia Sagrada, há um apontamento para nós. Eu sempre digo isso e quero repetir mais uma vez. Quando nós temos a palavra do Senhor, nós não a vemos ela como um retrovisor. Por quê? O retrovisor, ele está na frente do carro, mas ele nos dá a imagem de algo que já passou. Você vai olhar para o retrovisor e você vai ver o quê? Aquilo que já ficou para trás. Então a palavra do Senhor não nos dá apontamento do passado, mas ela é como um para-brisa, que a gente vai olhar para frente e alcançar o objetivo aonde desejamos chegar. Isto é a palavra de Deus. Muitas pessoas olham para a Bíblia como se fosse um retrovisor. Olha, ficou no Antigo Testamento, ficou na igreja primitiva, foram apenas os discípulos, apenas os apóstolos, ou a igreja que passou lá no princípio de Atos, aquilo. Não. A Bíblia traz textos que trazem apontamento para a nossa vida hoje, para a igreja de hoje, contemporânea. A Bíblia é atual, ela é verdadeira, é Deus dando a nós um manual para que a gente viva segundo aquilo que agrada ao nosso Criador. Então, quando nós olhamos para a Bíblia aqui, nós vemos que nesse texto, quando alguém era chamado por Deus para uma missão, o profeta pegava então um chifre com azeite, colocava lá uma especiaria para dar um cheiro, e então se dirigia até aquele que seria ungido para aquela missão. E então ele ia ao local, assim como Samuel fez, foi até Belém, a casa de Jessé, porque ele tinha uma ordem de Deus para ir lá, porque Deus já havia rejeitado Saul como rei de Israel, e ele teria a missão de ungir um dos filhos de Jessé como rei de Israel. É isso. Isso me faz lembrar Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Quando Jesus já tinha avisado e dado uma ordem para a igreja: olha, eu vou, mas virá o Espírito Santo, o Consolador, com poder, e vocês serão cheios desse Espírito Santo. E o que acontece em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, a igreja reunida num cenáculo, mais ou menos 120 irmãos, e de repente, como o som de um vento impetuoso que invade aquele lugar, e como labaredas de fogo sobre a cabeça que eram repartidas, eles foram cheios do Espírito Santo. E aí a igreja revestida desse poder para fazer a missão que Deus deixou a nós, ou seja, ide pregai o evangelho a toda a criatura, porque aquele que crer e for batizado será salvo. Para a missão da igreja, Deus nos deu o poder, a autoridade e a unção do Espírito Santo para cumprir. Assim também no Antigo Testamento,
Samuel então sai com o chifre, com azeite, e vai cumprir a missão de que um dos filhos agora de Jessé teria o presente de Deus, a oportunidade de reinar a nação de Israel. E aí, Jessé está em casa, Samuel chega até lá, as autoridades assustam, porque Samuel chegou ali, o grande profeta, o sacerdote, o juiz, mas a missão em que Samuel havia de estar lá era escolher, segundo a direção de Deus, e ungir aquele que seria o rei de Israel. Davi foi ungido, e a Bíblia diz que a partir daquele momento o Espírito de Deus se apoderou de Davi. O Espírito Santo se apoderou da igreja do Senhor. Então isso tem apontamento para a minha vida, para a sua vida. Nós também temos a unção do Espírito Santo. Desde o momento que você entregou a sua vida para Jesus, diz: o Senhor é o Senhor da minha vida. Você se tornou a igreja do Senhor e recebeu dele o Espírito Santo, para que você viva nesse mundo, mas não mais como o mundo, mas viva nesse mundo como luz para esse mundo. Há uma unção na minha vida, há uma unção na sua vida, há um Espírito Santo, ele se apoderou de mim, ele se apoderou de você. Nós, igreja do Senhor, temos o Espírito Santo e a unção de Deus sobre a nossa vida. Eu creio, eu tomo posse, eu vivo com essa certeza. Há um Espírito Santo na minha vida, ele me direciona, ele está comigo todo o tempo, ele me faz lembrar da palavra de Deus, daquilo que leio, daquilo que eu estou ouvindo, daquilo que eu estou aprendendo. O Espírito Santo, meu amigo, está comigo todo dia, para que eu possa cumprir a missão que Deus me delegou como sua igreja. E você também. Você também tem a unção do Espírito Santo. Você é a igreja do Senhor. Você é templo desse Espírito Santo que habita em você. A igreja precisa saber disso. Lembrar que não só lá no passado para a missão eram ungidos, mas nós também temos essa unção para vivermos aquilo que Deus já preparou para nós. E eu quero te dizer com certeza, ninguém está aqui por acaso. Todos nós estamos aqui nesse mundo porque há um propósito de Deus para a nossa vida. Há uma missão que Deus confiou a cada um de nós e nos deu a ferramenta, que é a unção do Espírito Santo, para que seja bem executado aquilo que ele deseja. Amém? E é nessas condições que nós iniciamos aqui a trajetória de Davi, do grande rei Davi. Primeira coisa que acontece que Davi tem que romper é com a condição de improvável que ele recebeu como rótulo. Pensa bem, vai chegar na casa de Jessé, e houve todo um preparo para isso. Eles foram consagrados lá para oferecer o sacrifício, então houve todo um preparo, houve toda uma conversa. Jessé em Belém agora vai receber quem? Samuel. Quem é Samuel? Profeta, sacerdote e juiz. Olha quem que está chegando na casa de Jessé. Samuel, que vem com uma missão: ungir um dos filhos de Jessé. O que naturalmente eu como pai faria: neto, vem aqui hoje em casa, vem, traz a Raíssa, porque nós vamos receber um profeta de Deus, nós vamos receber um sacerdote de Deus, nós vamos receber um juiz. Samuel vai vir aqui na nossa casa, então agora abra a mão da sua agenda, venha para cá para que a gente esteja junto. Olha, deixa o que você está fazendo, vem para cá. Carol, vem para casa, porque Samuel vai vir aqui, ó, o profeta de Deus no nosso lar, há uma missão, ele está aqui com uma missão, então venha para cá. Naturalmente, o que Jessé deveria fazer com todos os filhos?
chamá-los para casa. Deixa alguém cuidando aí da vida do rebanho e vem para cá. Mas não foi isso que Jessé fez. Jessé começa a apresentar para Samuel Eliabe, alto, bonito, preparado, porém rejeitado por Deus. Deus disse a Samuel quando foi ungir Eliabe, disse: não Samuel, não é este. Esse aí também já está rejeitado, assim como Saul. Não é ele. Você está olhando a aparência, mas eu conheço o coração, e não é ele que será o novo rei de Israel. Então Jessé agora diz: Abinadab, vem cá. E apresenta Samuel, e Samuel vai ungir. Deus: também não é esse. Eu conheço o coração. Vem mais um, Samar, vem para cá. Também não é esse, Samuel. Eu conheço o coração. Passaram-se os 7 filhos de Jessé. Ficou o 8º. Na onde? Lá junto das ovelhas, apacentando o rebanho do pai. E Jessé apresentou os filhos que eram possíveis para ser os escolhidos, um deles para reinar. E Deus disse: nenhum desses. O improvável. Talvez alguém olhe e diga: você não tem condições de ocupar aquele cargo, você não tem condição de ocupar aquela liderança, você não tem condição de tocar num louvor, você não tem condição de assumir um ministério, você não tem condição de abrir uma empresa, você não tem condição de comprar uma casa, você não tem condição de construir uma família. Não, você não. Olhando para você não há possibilidades nenhuma, não tem como. Os improváveis que estão na presença de Deus, irmãos, fiquem tranquilos, quando há a presença de Deus na sua vida, onde há o Espírito Santo, onde há unção, o improvável se torna exaltado por aquele que tudo pode. Aleluia. Eu era um improvável para estar aqui. Jamais, olhando para mim, jamais eu poderia me ver em cima de um púlpito ministrando uma palavra, estar à frente dessa condição tão importante de cuidar do rebanho do Senhor. Jamais. E quando a gente é tratado como improvável, às vezes deixam marcas, deixam cicatrizes, deixam traumas. Por quê? Porque você é considerado alguém que não é capaz de executar alguma coisa. Mas glória a Deus, que mandaram chamar Davi. E Davi vem, menino lindo. E quando ele se apresenta, aleluia, assim como Deus olhou para mim e para você, quando talvez alguém disse: você não pode ser ninguém na vida. Eu tenho ouvido às vezes algumas mães olhar para filhos, porque a condição da vida que eles estão vivendo faz com que a mãe pronuncie isso: olha, você não vai ser ninguém na vida, desse jeito você não vai conseguir viver, é pouco tempo. Não, se você deixar a unção de Deus entrar na sua vida, se o Espírito de Deus entrar na sua vida, como isso é possível? Entrega a sua vida para Jesus, diz: a partir de hoje, Senhor, eu quero viver para Ti. Você vai receber o Espírito Santo e o propósito de Deus vai se cumprir na sua vida. Aleluia. Os traumas vão ficar para trás, as cicatrizes da vida também, as marcas que o mundo deixou, e você vai viver para Cristo Jesus em novidade de vida e vai viver o sobrenatural. Chega Davi, e então, quando Samuel olha para ele, ruivo, olhos claros, Deus disse: é esse aí, é o improvável. Talvez você possa olhar para você e dizer: não é possível. Deus diz: tudo é possível, para que se cumpra o propósito na sua vida daquilo que eu já tenho para você.
E então Jessé vai e unge Davi. Aleluia. Imagina a surpresa. E a Bíblia diz que Samuel então apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu Davi, na onde? Na presença dos seus irmãos. Sabe por quê? Porque Samuel podia ter chamado Davi lá num cantinho, podia ter levado ele para um quarto separado, levado ele para uma outra casa. Não, eu vou te ungir aqui, que é um lugar mais secreto. Samuel ungiu Davi, está lá no versículo 13 do capítulo 16. Samuel então apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença de seus irmãos, para dizer: Deus vê o coração, e aquilo que era improvável até para vocês como família, Deus o escolheu para ser o rei de Israel. Deus vai te levantar no meio daqueles que te acham improvável, meu irmão. Você não precisa dar um passo para a direita, nem um passo para a esquerda. É onde você está, Deus vai te fazer marchar adiante, porque Ele te exalta e o nome dEle será glorificado na sua vida. Foi isso que aconteceu com Davi, o improvável no meio dos irmãos, dos fortes, bonitos, preparados, e é ele que recebe a unção, porque Deus viu o coração de Davi. Segunda coisa que nós aprendemos nesse texto e nessa história de Davi é que a unção vem antes do trono. Davi não foi para o trono, Daiane, para receber a unção. Davi não foi para o trono para receber a coroa. Davi primeiro recebeu a unção. Por quê? Porque a unção vem antes daquilo que Deus tem como propósito para a sua vida. Deus estava mostrando para Davi que ele poderia ficar longe do trono, sem ter a coroa na sua cabeça de rei de Israel. Mas se Deus já havia determinado aquilo para ele, independente dele estar sentado no trono com uma coroa na cabeça, ele já era o rei de Israel, porque na vida dele já tinha a unção de Deus. Às vezes a gente quer as coisas antes da unção. Deixa Deus te ungir, porque as coisas vão acontecer naturalmente na sua vida. Deus espera que nós o colocamos em primeiro lugar. Ele é o Senhor da minha vida, Ele é o centro da minha vida. A Ele eu adoro, a Ele sou devoto, e então as demais coisas serão acrescentadas. Ou seja, Davi, você já tem o principal. Davi, você já tem a minha unção. Agora trono vai chegar no momento certo em que você vai conseguir assumir aquilo que eu já te dei como preparo. O trono vem depois. E é tão claro isso, porque quando Davi, já reinando, já lá alguns anos na frente, na sua humanidade, ele peca com Betseba. E então Natã, o profeta, chega para ele e diz o que ele tinha feito, e ele cai em si. Em Salmo 51, coloca aí para mim, Guilherme, versículo 11. Olha o que Davi vai dizer quando ele reconhece aquilo que Natã falou para ele, do pecado que ele havia cometido. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Ou seja, quando Davi cai,
quebrantado, ele não diz assim: Senhor, não retires de mim o trono, Senhor, não retires de mim a coroa, mas ele disse assim: não retires de mim a unção do teu Espírito Santo, eu preciso dela. Senhor, não me expulses da tua presença, eu preciso da tua presença. Senhor, o Senhor pode tirar tudo de mim, mas não tira o teu Espírito Santo, porque a unção é tudo que eu preciso para viver. Porque reconheceu que a unção é mais importante que a posição. Se você tiver a unção de Deus, meu irmão, minha irmã, você não vai se preocupar com a posição, porque vai acontecer naturalmente. Você não precisa forçar a barra. Não, no momento certo Deus vai te colocar na posição que a unção te levou a tomar posse. Aprendemos isso, de que sempre a presença de Deus é maior e melhor do que a posição que nós desejamos. Terceira coisa que nós aprendemos aqui é que também Davi tinha que passar por um processo. E nós sempre vamos falar isso. Processo não é fácil. Não é fácil. Pega uma pessoa que está em tratamento médico, fazendo uma quimioterapia, ela vai dizer que o processo não é fácil. Pega alguém que está fazendo hemodiálise, vai dizer que o processo não é fácil. Pega alguém que está estudando para formar em uma profissão, o processo não é fácil. Os processos da vida não são fáceis, mas é no processo da vida que nós somos forjados e preparados com a unção de Deus para assumirmos a posição que Deus deseja. José, ele sonhou, mas ele chegou já a assumir no dia seguinte o cargo de governador do Egito, primeiro-ministro? Não. José teve processos, mas chegou um dia que ele dormiu na prisão, acordou no outro dia na prisão, mas naquele dia ele foi dormir no palácio como governador, primeiro-ministro no Egito, porque chegou a hora, estava pronto, estava preparado para assumir aquela posição. Davi também, ele foi ungido com 16 anos, e ele foi assumir o reino com 30 anos. Mas olha como que Deus é tremendo, e Ele trabalha de uma maneira gloriosa, né? Eu disse aqui, viúva, que os credores bateram na porta da sua casa para levar os seus filhos como escravos. E que Deus é tão estrategista, né, tão maravilhoso, que além da multiplicação do azeite, Deus deu a ela estratégias de venda daquele azeite. Porque assim, Deus, Ele tem as suas estratégias. Ele não nos solta aleatório, não. Deus tem todo um plano. Então fique tranquilo, meu irmão, minha irmã. Deus tem plano para a sua vida, e os planos dele são melhores do que os nossos, tenha certeza disso. Jeremias 29:11 diz isso, que os planos do Senhor são melhores que os nossos planos. Ele não é pego de surpresa, Deus não é aleatório, diz, olha, como é que eu vou fazer agora, como é que vai ser daquele... Não, Deus tem tudo planejado.
Então, Davi agora tem que passar pelo processo para chegar à posição que Deus havia preparado para ele. E olha aqui que tremendo, em 1 Samuel capítulo 16, versículo 14 ao 23, eu quero ler isso. E preste atenção, como Deus é estrategista, como que as coisas foram acontecendo, para que Davi pudesse se inteirar lá no reino, lá no palácio, como as coisas eram conduzidas. Olha para vocês verem, não era o momento ainda dele assumir o reino, ainda não era hora dele tomar posse da posição de estar sentado no trono com a coroa de rei. Mas olha como é que Deus foi trabalhando. Versículo 14: o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e um espírito maligno, vindo da parte de quem? Não era assim que ele fazia com Faraó? Endurecia e amolecia, endurecia e amolecia. Então, os funcionários de Saul lhe disseram: há um espírito maligno mandado por Deus te atormentando. Que nosso soberano mande esses seus servos procurar um homem que saiba tocar a harpa. E quando o espírito maligno se apoderar de ti, o homem tocará a harpa e tu sentirás melhor. Alguém diz assim: olha, você precisa chamar alguém que toque a harpa, porque quando o espírito maligno se apoderar de você, ao tocar essa harpa, você vai sentir melhor. 17: e Saul respondeu aos que o serviam: então encontrem alguém que toque bem e tragam até aqui. Um dos funcionários respondeu: eu conheço um dos filhos de Jessé, lá de Belém, que sabe tocar harpa. Ele é um guerreiro valente. Ele começou a qualificar Davi. Aleluia. Tem lá um filho de Jessé, lá em Belém, que ele sabe tocar harpa. Também ele é um guerreiro valente, sabe falar bem. Aleluia. Olha, além disso, tem boa aparência, e o Senhor está com ele. Aleluia. Não foi assim com José? Lá na prisão tem alguém que Deus revela sonhos. Traga ele para mim então. Aqui também, versículo 19: então Saul mandou mensageiros a Jessé com a seguinte mensagem: envie-me seu filho Davi, aquele que cuida das ovelhas. Jessé apanhou um jumento e o carregou de pães, uma vasilha de couro cheia de vinho e um cabrito, e o enviou a Saul por meio de Davi, o seu filho. Davi foi apresentar-se a Saul e passou a trabalhar para ele. Imagina, alguém que já tinha recebido a unção de rei, espera com paciência o processo para que quando chegasse o momento, Deus o colocaria naquela posição. Davi não chegou lá dizendo assim: não, Saul, eu estou aqui no palácio, Deus já me ungiu como rei, você tem que sair. Não, não. Eu chego aqui como um dos seus empregados. Eu chego aqui para aprender. Eu vim aqui para trabalhar para você. Aí, no versículo 22, no 21 ainda, Davi foi apresentar-se a Saul e passou a trabalhar para ele. E olha para vocês verem, Saul gostou muito dele, e Davi tornou-se seu escudeiro. Olha como é que Deus vai trabalhando, Valdec.
Deus vai ajustando, vai moldando, as estratégias de Deus vão se cumprindo. 22, então Saul enviou a seguinte mensagem a Jessé: deixe que Davi continue trabalhando para mim. Ele não vai voltar mais não, Jessé. Deixa ele aqui no palácio, deixa ele trabalhar para mim, deixa que ele fique aqui comigo, deixe que Davi continue trabalhando para mim, pois eu estou satisfeito com ele. Aleluia. Deus coloca Davi lá dentro do palácio, e sempre que o espírito mandado por Deus se apoderava de Saul, Davi, aleluia, apanhava sua harpa e tocava. Então Davi apoderava da sua harpa e tocava. Então Saul sentia alívio e melhorava, e o espírito maligno o deixava. Deus coloca ele lá dentro do palácio, para que ele pudesse conhecer todos os caminhos, para que quando ele assumisse aquele trono, ele saberia. Assim também, meu irmão, Deus está trabalhando nos processos da sua vida. Não apavore, não tente apressar nada. Deixa Deus te conduzir no processo, porque os processos te levarão e me levarão a tomar posse da posição que Deus já tem preparado para nós. É fato isso, que todos que hoje têm a sua loja própria, o seu próprio comércio, e já trabalhou lá atrás para alguém como balconista de uma loja de confecção, uma loja de roupas. Pega alguém que trabalhou lá atrás já como empregado e que hoje tem o seu próprio comércio, para ver como é que ela vai tratar os seus funcionários. Por quê? Porque ela aprendeu lá atrás, e o que ela não queria para si, ela não quer para o seu funcionário hoje. Processos nos preparam. Quantas vezes nós já ouvimos isso? Os pais conquistaram, os filhos gastaram e os netos voltaram a trabalhar. Por quê? Porque filhos de pais que lutaram e conquistaram não viveram processos, já pegaram tudo pronto, e aí não souberam lidar, porque não foram forjados, e facilmente diluíram aquilo que os pais com tantos esforços conquistaram. De manhã veio na minha mente isso e eu quero compartilhar. Deus, pela palavra, diz: haja luz, houve luz, haja noite, houve noite, vegetação, água, separação. E aí na criação do homem, Deus disse o quê? Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Vamos lá para Gênesis. Deus plantou todas as árvores do jardim, sim ou não? Foi o jardineiro do jardim do Éden. Deus então, do pó da terra, vai trabalhando e faz um boneco e sopra nas narinas daquele homem o sopro do fôlego da vida. E aquele boneco então passa a ser vivente. Deus então, olhando em Gênesis 2:18, que não era bom que ele estivesse só, fez com que ele tivesse um sono pesado, e de parte do seu corpo fez para ele uma companheira, adjutora, auxiliadora. E então os colocou naquele jardim que ele plantou, lindo, maravilhoso, jardim do Éden. Veio tudo de mão beijada, não foram forjados. E na primeira tentação, eles não resistiram e caíram. Por quê? Porque não foram forjados.
Sabe por que Deus faz com que eu e você passamos pelo processo? Para que a gente possa valorizar a posição que Deus está nos colocando, para que a gente não jogue fora aquilo que Deus está contando conosco. O povo de Israel entraram por José no Egito, não entraram como escravos. De repente, começam a se desenvolver, estão crescendo, o povo vai crescendo, Faraó morre, vem outro, morre, e esquecem da história de José. José morreu. E então o povo ficou lá no Egito, agora como escravos, por 430 anos. Eles clamam a Deus e Deus diz: eu vou tirar eles do Egito. Moisés, você vai liderar o povo na saída do Egito para a terra prometida que emana leite e mel. Uma trajetória que poderia durar 40 dias. Por quanto tempo eles caminharam no deserto? 40 anos. Sabe por quê? Porque eles viveram escravos do Egito 430 anos, gerações passaram, filhos nasceram, netos nasceram, morreram os mais velhos, geração que viveu como escrava. E se eles tivessem saído do Egito e chegado na terra prometida, diante das primeiras adversidades e dificuldades que encontrariam lá, o que fariam? Voltariam para o Egito, porque a mente deles ainda era de escravos, mas Deus trabalhou com eles, caminhou com eles no deserto, esteve presente todo dia, dando maná, provisão, colocando uma nuvem sobre eles, uma coluna de fogo, os conduziu, abriu o mar, fez milagres, para que quando eles tivessem a condição de chegar ao lugar da posição, eles saberiam viver agora, não mais como escravos, mas como livres, numa terra que Deus já havia preparado para eles. Então é necessário o processo. E Davi, aleluia, como é que uma unção faz diferença? Davi teve a espera para chegar o momento de ocupar a posição que Deus já havia designado para ele. E agora, o quarto ponto para a gente encerrar, e o Ministério de Louvor já pode subir. Davi passa pelo processo. Primeiro, ele passa por ser um improvável, e é Deus que manda ungí-lo. Depois, Davi reconhece que a unção é maior do que a posição. Terceiro, ele entende que tem um processo onde é forjado para viver aquilo que Deus já havia preparado. E quarto, aleluia, talvez seja esse tempo que você já está adentrando. Talvez é isso que está chegando para você. Talvez você já passou por todos esses processos. Talvez de ser um improvável. Talvez você já passou pelo processo de entendimento que ter Deus é tudo que nós precisamos, que as demais coisas é Ele que vai nos acrescentar. Talvez você já esteja passando por um processo e agora está chegando o momento de você receber a dupla honra. Por que dupla honra? Porque agora Davi, ele tem a unção e agora vai assumir a posição. Dupla honra porque ele tem a unção e agora ele vai assumir a posição que Deus deu a ele. Segundo Samuel, capítulo 5, versículo do 1 ao 4. Representantes de todas as tribos de Israel foram dizer a Davi: em Hebrom, somos sangue do teu sangue. No passado, mesmo quando Saul era rei, eras tu o quê? O que ele fazia mesmo Saul sendo rei? Eras tu quem? Israel. Ele não teve pressa, porque ele sabia que era uma promessa de Deus. Vai chegar o momento da dupla honra. Tem a unção de Deus na sua vida e você está esperando. Vai chegar o momento da dupla honra na sua vida. Aleluia.
Fique tranquilo, está chegando a hora de você receber a dupla honra. No passado, mesmo quando Saul era rei, eras tu que liderava Israel em suas batalhas. E o Senhor te disse: você pastoreará o meu povo Israel e será o seu governante. Então, todas as autoridades de Israel foram ao encontro do rei Davi em Hebrom. Quem que foi de encontro com ele? Todas as autoridades, ou seja, os líderes de cada tribo. Foram eles que foram ao encontro de Davi. Fique tranquilo, se há uma promessa de Deus na sua vida, se há uma unção de Deus sobre você, espera, a bênção vai ao teu encontro. Você não precisa sair correndo atrás das bênçãos, não. Elas correrão atrás de você e te alcançarão. Aleluia. Foram eles que foram até Davi e dizer: olha, Davi, nós temos a certeza de que você será o nosso governante. Diz assim eles: olha, então todas as autoridades de Israel foram ao encontro do rei Davi em Hebrom, e ele fez um acordo com eles em Hebrom, perante o Senhor. E eles ungiram Davi, rei de Israel, e Davi tinha 30 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou durante 40 anos. Chegou o momento da dupla honra. Meu irmão, minha irmã, vai chegar para você também. A Bíblia nos aponta isso. Vai chegar o tempo da dupla honra na sua vida. O que é isso, pastor? É a unção de Deus e a posição que Ele vai te colocar. Pode ser cristão, pode ser de outras religiões, pode ser judeu, pode ser brasileiro. Quando se fala em Davi, todos reconhecem como rei de Israel, o maior rei que Israel teve. Ainda hoje, e eu conversei com alguns pastores que já foram para Israel, ainda hoje, se você for a Israel, e tiver esse privilégio algum dia de ir, e procurar o melhor hotel em Jerusalém, ele vai chamar Davi. Se você precisar de um centro médico de especialidade, de referência lá, você vai chegar lá e vai encontrar o nome de Davi. Sabe por quê? E o nome de Davi estão nos melhores lugares de Jerusalém. Por quê? Porque ele foi o grande rei de Israel. Soube esperar e chegou o momento da dupla honra. Saiba esperar, viva todo o processo e Deus te colocará na posição que Ele já tem preparado para você, e você será honrada, será honrado e lembrados em nome de Jesus. Deus abençoe.